durante o teste do Listening do IELTS, que tem 40 questões para você responder em 25 minutos enquanto o áudio está rodando. Você quer entender pelo contexto ou você quer acertar as questões? Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui na Blime English. Se você não me conhece, eu sou o Simon. O que eu faço aqui é te ensinar a passar no teste do IELTS, mesmo que você ainda não tenha inglês avançado, independentemente do seu nível de inglês. Se você vai fazer o teste do IELTS, tem que passar nesse teste, tem que conseguir a nota, sei lá, a nota que você precisa para esse teste, para você poder estudar, trabalhar ou imigrar para um outro país. É o que eu faço aqui, é te ajudar. Essa aqui é mais uma live Café com IELTS. O que é essa live Café com IELTS? Muito simples. Enquanto eu tomo o meu café, a gente bate um papo aqui e eu vou respondendo as suas dúvidas sobre o teste do IELTS. Então, hoje eu vou tratar aqui sobre as dificuldades, as dúvidas sobre o listening. Tanto o listening na hora do teste do IELTS, quanto o listening que você tem que ir trabalhando para chegar no teste. Então, eu vou abordar tanto a preparação do listening com a exposição guiada. Você já sabe o que é exposição guiada? Você já faz exposição guiada? Pois é. Vou trabalhar tanto o listening no momento que você está trabalhando ali a exposição guiada, quanto o listening lá na hora do teste do IELTS. Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar ela aí, vai ser muito bem recebida. Vou responder ela aqui e vou puxando a do pessoal que colocou lá na caixinha de perguntas. Deixa eu beber meu café primeiro, afinal de contas é para isso que nós estamos aqui. Vamos lá, deixa eu começar puxando as perguntas da caixinha aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Como entender a estrutura da prova, principalmente o listening. Na verdade, você tem que entender a estrutura da prova toda, né? Não adianta só entender a estrutura do listening, não. Você tem que entender do listening, do reading, do writing, do speaking. Você tem que manjar dos paranauês ali da prova. Afinal de contas, como é que você vai fazer uma prova se você não sabe como é que a prova funciona? Então é o seguinte, no listening, o que acontece? É uma prova muito desafiadora, não só para você ter que entender mesmo o que está sendo falado ali, o que está acontecendo, mas também pela estrutura da prova em si. O que acontece na hora do listening? O teste do listening do IELTS é o seguinte, você vai ficar lá na sala, se você estiver fazendo o teste na versão do papel, né, vai ser uma sala com um monte de gente, provavelmente umas 10, 15 pessoas ali, e é um áudio lá na frente, aquela caixinha de computador. Se você estiver fazendo o teste na versão do computador, você vai ter um computador só para você, e você vai lá colocar o seu headset, eles vão ter lá, igual esse aqui, ou um headphone, né, esse aqui no caso é um headphone, e aí você vai ter ele lá, e você vai usar ele para ouvir o áudio. E aí, presta atenção, eles vão tocar um áudio, e esse áudio toca só uma vez, e ele não para. Enquanto o áudio vai tocando, você vai ter lá, se você tiver na versão do papel, né, versão impressa, você vai ter lá uma série de folhas com questões para você responder sobre o áudio que está tocando. Se você estiver fazendo o IELTS na versão do computador, vai ficar lá na sua tela, você vai ter lá uma série de questões para resolver sobre o áudio que está tocando e não pausa. Só aqui já dá para ver o tamanho do desafio, né? Já é um desafio só por isso. E aí tem mais. Ainda fica mais difícil, presta atenção. Por quê? São 40 questões para você poder resolver em aproximadamente 25 minutos, 30 minutos. O áudio, né, ele dura ali uns 25 minutos, 30 minutos, depende do modelo lá da prova. E aí você tem 40 questões para responder nesse tempo. Não dá para, depois eu vou ficar lá, vou lembrando das questões. Não existe isso. O áudio vai começar a tocar, você vai ter que ir respondendo as perguntas enquanto o áudio toca. Finalizou o áudio, acabou o teste do listening. Muito cuidado com isso. Bebendo seu coffee. Ó, essa aí foi demais, hein, Edgar? Nada disso, tem nada de coffee aqui não. Então, o que acontece na hora do teste do listening? O desafio é, presta atenção, enquanto o áudio está tocando, você tem que entender o que está sendo falado, ler as questões, entender o que eles estão pedindo para te fazer e pensar na resposta que você vai dar e escrever ela. Olha que desafio desgramado. Você tem que entender o que o áudio está tocando, ler as respostas que está na prova, decidir o que é ler as perguntas, decidir o que é a resposta e escrever ao mesmo tempo. Olha que desafio. E às vezes, você até está entendendo o que eles estão falando. O problema não é você entender, não é o listening. O problema é você pegar a resposta certa. Porque olha só, às vezes você entendeu o que é a palavra, mas aí você vai escrever e você fala assim, gente, será que essa palavra é com 2 L's ou um só? Provavelmente você já perdeu mais umas 2, 3 questões, porque o áudio não para.
Entende como que o desafio é mais profundo na hora do teste do listening? Não é sobre entender inglês. Eu falo isso aqui direto. O teste do IELTS ele não está só testando o seu nível de inglês. Ele está testando se você sabe fazer o teste. É diferente, tá? Então, quando você for fazer o seu teste do IELTS, entenda essa estrutura, mas você tem que entender que existe técnica para você conseguir resolver o teste. Existe técnica para você conseguir lidar com essa estrutura de prova. Não é simplesmente sentar lá e rezar para que você consiga pegar o que está sendo falado, beleza? Deixa eu ver aqui, vou puxar outra questão aqui da caixinha de perguntas. Olha essa aqui, ó, essa aqui bem interessante, presta atenção. Ouço podcast de IELTS, é bom? Presta atenção na sua vida. Se você está fazendo isso, você vai parar agora. Vai parar de ouvir podcast de IELTS. Sabe por quê? Presta atenção. Quando você ouve podcast de um determinado assunto, seu vocabulário, sua compreensão do idioma vai melhorar sobre aquele assunto. Não é para você ficar só focado naquele assunto. Para o teste do listening, você precisa ser capaz de entender inglês de uma forma geral. E para isso você tem que estar exposto a fazer a sua exposição guiada com inglês variado. Se você só ficar ouvindo gente falar de teste de IELTS, seu vocabulário vai ficar restrito e limitado a vocabulário de IELTS. Na hora do teste do IELTS, o áudio do teste não está falando do teste, óbvio. Na hora do teste do IELTS, o áudio está falando de coisas gerais. E aí, por que que você vai passar o tempo da sua preparação sem treinar com aquilo que você vai fazer no dia do teste? Pensa aqui comigo. O que você vai fazer no dia do teste, na hora do teste do listening? Não é ouvir áudio sobre assuntos gerais e responder a perguntas? É isso que eu vou fazer, Simon. Então, por que cargas d'água você vai treinar com algo que não seja isso? Quando você fala assim, fica óbvio. Eu sei que é óbvio. Mas às vezes o óbvio precisa ser dito, tá? Então, não treine ouvindo podcast de IELTS. Ah, Simon, mas eu gosto deles. Se você quer ouvir, faça por sua conta e risco. Eu não recomendo que você gaste o seu tempo da preparação ouvindo só podcast de IELTS. Beleza? Vamos lá, vou puxar aqui mais perguntas. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma outra aqui de podcast, ó. Como acho podcast da minha área? Simples. Simples, fácil. Direto, talvez seja uma das perguntas que eu mais respondo aqui. Me diga um podcast, me fala um podcast que eu ouvi, pelo amor de Deus, me ajuda. Presta atenção. Vou te falar como que você vai fazer para achar um podcast daquilo que você gosta de ouvir. E de qualquer assunto. Qualquer fucking assunto. O que você vai fazer? Você vai lá no Spotify. Você tem Spotify? Se você não tem Spotify, você vai usar o Google. Qualquer um vai servir. Você vai lá no seu mecanismo de busca na internet e você vai digitar assim, ó. Podcast. Você vai escrever lá. Na frente, você vai escrever o assunto que você quer. Qualquer assunto. Simon, eu quero achar um podcast sobre jiu-jitsu. Perfeito, eu também faço jiu-jitsu, né? Inclusive, sou faixa azul de jiu-jitsu. Estou aí na jornada do jiu-jitsu. O que você vai fazer? Você vai lá digitar podcast e na frente você digita jiu-jitsu. Certeza que vai aparecer dezenas de podcasts sobre aquele assunto. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer isso com o assunto que você quer. Simon, eu sou enfermeira, eu queria achar um podcast sobre enfermagem. Beleza? Você vai digitar podcast nursing, que é a expressão para enfermagem. Podcast engineering, que é podcast sobre engenharia. Qualquer coisa que você quiser nessa vida, você vai achar podcast. É assim que você faz, tá? Vai lá, pesquisa, depois você volta aqui para me falar qual que você pegou e me agradece por ter te dado essa dica aí, que essa é muito boa. Vamos lá, deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Olha aqui, ó, é a última pergunta que eu vou pegar dessa aqui, hein? Recomendo um podcast. Não vou recomendar aqui mais não, já te ensinei como que você vai fazer para pegar, mas eu vou responder essa aqui porque ela já estava aqui na caixinha. Recomendo um podcast, por favor. Gosto de terror. E é porque tá falando de terror, então essa aqui eu vou indicar. Presta atenção nesse podcast que eu vou te recomendar aqui, ó. Vou até escrever aqui, que esse aqui é muito top. O nome do podcast é esse aqui, ó. Rental Radio. Rental Radio. Ou é Radio Rental. Algum desses dois, tá? Radio Rental. Vou fazer uma pesquisa aqui rápida nessa internet aqui. Pera, agora eu confundi o nome dos dois aqui. Radio Rental. O que eu escrevi ali? Rental Radio. É o contrário, tá? Você vai procurar lá por você vai procurar por Radio Rental. Esse, para mim, é um dos melhores podcasts dessa temática aí, tá? Para você poder escutar e ouvir bastante. Não é um podcast britânico, mas você já vai receber bastante conteúdo ali em inglês, beleza? Deixa eu ver aqui, alguém te falando que o Edgar, devo procurar podcast em inglês britânico de preferência? Certíssimo, Edgar. O que acontece? Radio Rental, isso, obrigado por falar ali. É
extremamente importante e crucial na sua preparação que você pratique com inglês britânico. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas a prova do IELTS é uma prova britânica. E na hora do seu teste do IELTS, o listening que você vai fazer, o teste do listening, vai ter em inglês britânico. Então você tem que estar acostumado com isso. Ah, Sam, mas eu não gosto de inglês britânico, não. Você não precisa gostar, você só precisa fazer. Faça sem gostar. Você não precisa gostar, você tem que fazer. É um fato. Você não vai mudar o fato de que na hora do seu teste do IELTS, você vai ouvir inglês britânico. Goste você ou não. Então, se é isso que você vai receber no dia do seu exame, por que que você não vai treinar com isso? Entende? Não faz sentido. Isso é uma visão muito limitada e muito egoísta, muito burra até, de falar, eu não gosto, não vou fazer. Então, beleza, não passa no teste. Faça o que você tem que fazer. Faça o que tem que ser feito. Seu teste vai cair em inglês britânico. Então, você tem que estar acostumado com o inglês britânico. Não precisa ser 100%, mas você precisa de inglês britânico na sua preparação. Você precisa chegar lá, pelo menos confortável, para entender o que eles vão falar com você. Entendeu? Depois do seu teste do IELTS, se você quiser, você nunca mais vê um inglês britânico na sua vida, o que eu duvido que vai acontecer. Mas você tem que estar exposto a isso, beleza? Muito bem. De volta agora para valer, chega de lero-lero. É isso aí, acaba com essa frescuragem aí, faz o que tem que ser feito e pronto. Muito lá, muito bem, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Olha essa outra aqui. Vocês vão fazer passar raiva, né? Pelo amor de Deus. Vou até beber uma água antes de responder essa aí. Vou até beber uma água antes de responder essa. Presta atenção. Não tenho tempo para treinar. Como faço? Desiste. Desiste. Você quer o quê? Você quer migrar para outro país? Desiste. Você quer estudar em outro país? Desiste. Isso aí que você está falando não serve para mim. É mentira o que você está falando. Eu sei que é mentira e você sabe que é mentira. Para de contar isso aqui, não vai colar. Você pode contar para as outras pessoas. Ah, eu não tenho tempo. Para. Você tem tempo sim. O que você não tem é prioridade. Todo mundo tem a mesma quantidade de horas no dia. Eu, você, qualquer pessoa. O que você não tem é prioridade naquilo que você tem que fazer. Talvez você não tenha sentado, organizado e falado, isso é uma prioridade para mim, então eu vou arrumar esse tempo. Você almoça, você toma café, você vai ao banheiro, você dorme, você tem tempo. Você não tem prioridade. No momento que você enxergar o fato de ter que fazer uma preparação para o IELTS, para você conseguir aquilo que você quer como prioridade, aí você vai arranjar tempo. Essa desculpinha não cola aqui não. Aqui a gente faz o que tem que ser feito. Você tem tempo sim. Você vai encaixar na sua rotina. Ah, não tem tempo. Você vai dormir 5 minutos mais tarde, animal. Olha o que eu tô falando, animal, aqui no sentido de brincar com você. Mas você vai encontrar um tempo. Ou então você não quer de verdade. Simples assim. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Beleza? Não tem essa de não tem tempo, não. O que você não tem é prioridade e direcionamento. Talvez você não saiba como direcionar a sua rotina. Talvez você não saiba como dividir a sua rotina ou como nem montar a sua rotina. Talvez você nem saiba que você tem que ter uma rotina ainda de preparação para o teste do IELTS. Então, tudo é questão de direcionamento e prioridade. Isso é uma prioridade para você? Beleza. Então, eu vou te dar o direcionamento, você vai fazer isso, isso e isso. Beleza. Vai lá, cumpra a rotina e consiga o seu resultado. Beleza? É assim que funciona, com qualquer coisa na vida. Beleza? Muito bem, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui que vocês tinham falado dos negócios aqui, deixa eu ver o que tem as perguntas aqui. Eu vou pedir pro examinador usar o inglês canadense, viu? Eu tô brincando, lógico, ou não. Não vai colar, né? Porque pode acontecer do seu examinador não ser brasileiro mesmo, né? Se você tá no Brasil e vai fazer o IELTS, pode acontecer do seu examinador ser um nativo mesmo, né? Ou do Canadá, ou do Reino Unido, Estados Unidos, não interessa, né? Sou intermediário e não entendo muitos filmes e tal. 1 hora, será que vou conseguir? Depende. Você vai conseguir se você fizer o que você tem que fazer, fizer o que tem que ser feito. Esse negócio de, será que eu consigo? Será que dá pra mim? Sabe o que isso causa pra você? Carolina, né? Carolina Celotti. E eu vejo isso muito, tá, Carolina? Às vezes a gente fica muito tempo na imaginação. Será que eu consigo? Será que dá pra mim? E enquanto a gente fica nessa, nossa, será que se eu começar eu vou conseguir? Será que se eu fizer isso eu vou conseguir? Enquanto a gente fica nessa, meses se passam. Meses se passam. E aí você olha, tem um monte de gente fazendo aquilo que você quer fazer. E eu te dou um exemplo. Não sei se você já me acompanha aqui há muito tempo, eu comecei a seguir agora, Carolina, mas
Não sei se você já me ouviu falando do Domingos. O Domingos é um aluno meu, era um aluno meu, né? Mas eu considero que é ainda meu aluno. E o Domingos, ele queria ir para a Austrália. E lá na Austrália, ele precisava tirar 7 em todas as habilidades do IELTS. Só que o Domingos tinha inglês zero. Zero redondo. Assim, ó, pá, zero redondo. O que o Domingos fez? Domingos fez o que tinha que ser feito. Lembra que eu falei que tudo é prioridade? Para ele era uma prioridade. Criou uma rotina, teve o direcionamento. Domingos vai fazer isso, isso, isso e isso. O que aconteceu? Passou. Pronto. Está indo para a Austrália. Em 9 meses, o Domingos já estava tirando 7 nas habilidades. E aí, o que aconteceu com ele lá? Que ele estava tirando 7 e em uma ele estava tirando 6,5. Aí ele teve que repetir o teste. Puf, foi lá. 7 em todas. 9 meses. Então, quando a gente fica nessa, será que dá? Será que não dá? Dá, se você fizer o que tem que ser feito. Simples. Entende? Não fica tanto, não alimente isso dentro de você, não. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Não alimente isso, não. Faça. A ação é muito mais importante do que a vontade de fazer as coisas. Faça. A ação muda as coisas. Faça. Comece. Eu vi um cara falando o seguinte, vou te mostrar, peraí. E o cara falou a mesma coisa, hein? Que curioso, que agora eu tô com as duas aqui na minha mão. Mas eu vou explicar para você a mesma coisa que o cara falou. Presta atenção. Aqui, ó, eu não sei se você sabe, se você chegou aqui agora, ou se você tá aqui na live desde o início, você já deve ter visto eu falando, que eu faço jiu-jitsu, né? E aí eu tenho aqui na minha mão 2 faixas, o início e o fim. O fim, teoricamente, né? Porque depois aqui ainda tem muita coisa para acontecer. Mas aqui, a faixa branca e a faixa preta de jiu-jitsu. Eu já fui um faixa branca. Eu ainda não sou um faixa preta. Eu tenho ela aqui para servir de goal, né? De objetivo para mim. Eu sou um faixa azul. Mas são as 2 faixas marcantes do jiu-jitsu, né? A primeira e a última, teoricamente. Qual que você acha que é mais difícil de chegar? Qual que você acha que é mais difícil de você chegar? Teoricamente, a gente falaria que é a faixa preta, né? Que é o topo. É muito difícil chegar. Mas sabe qual que é a coisa mais difícil de acontecer? É você pegar essa faixa aqui, ó, a branca, e pôr na cintura. Sabe por quê? A maioria das pessoas nunca começa. A faixa mais difícil de você ter é a branca, porque a maioria nunca começa. Entende? Vai lá e faz. Comece a fazer. Mas não tá certo ainda, eu não tô fazendo perfeito, não sei o quê. Comece. Depois você melhora. Entende? Fazer é o que muda as coisas na nossa vida. Sempre, sempre. Beleza? Deixa eu ver aqui o que mais vocês estão falando. Jairo, faça em treinar então. Isso aí, fazer. Marina, exatamente. Tem dias que eu treino só 20 minutos, mas faço. Exatamente, Marina. O importante é fazer. Quanto tempo para preparação? Eu preciso ir para o Canadá em setembro. Dá tempo? Não sei. Não sei te falar. Não sei qual é o seu nível, não sei a nota que você quer, não sei quantas horas você tem por dia. A gente precisa saber essas 3 variáveis para poder desenvolver isso, tá? Aline Reis, para CLB5, quantos meses de preparação? Mesma coisa, tá, Aline? Eu não sei se é Aline, né? Desculpa, eu tô supondo que seja Aline seu nome. Eu não posso ser leviano. O que é leviano? Uma pessoa sem responsabilidade. E te dizer, você vai levar 3 meses, 5 meses. Se eu não sei as variáveis do seu caso. Eu sei a nota que você está querendo, que você falou ali, CLB5, mas eu não sei quantas horas você tem por dia, nem qual é o seu nível, tá? O que eu sei é que já teve casos de gente que foi lá e fez em 1 mês. Não sei se esse pode ser o seu caso, mas eu tô te dizendo isso, tá joia? Deixa eu ver aqui, quem mais que o povo tá? O Teacher Mike ali, o cara violento demais esse. Nossa senhora, meu amigo, Teacher Mike. Muito bem. Lorena, o que você indica como primeiro passo para iniciar os estudos e alcançar o objetivo? Lorena, o que eu indico como seu primeiro passo para você fazer hoje é você se inscrever na Semana do IELTS. Você já está inscrita? Eu já falei aqui, né? E eu não estou falando repetidamente, né? Ou repetidas vezes para vocês à toa. É porque realmente é o seu primeiro passo. E a maioria das pessoas, sabe o que acontece? É engraçado, né? A maioria das pessoas tem medo de dar o primeiro passo. É aquilo que eu falei da faixa branca. A maioria nunca começa. Por quê? Você fala assim, ai meu Deus, eu me inscrevi na Semana do IELTS, agora parece que meu sonho vai acontecer, tá andando, vai acontecer. É isso mesmo, não é isso que você quer? Você não quer passar no IELTS para você poder morar num outro país, estudar no outro país, trabalhar? Eu não sei qual que é o país que você quer. Inclusive você que tá aqui na live, escreve para mim, para onde que você quer ir, que país que você quer ir, para eu poder saber, te conhecer um pouquinho mais. Mas as pessoas têm medo de começar. Não é isso que você quer? Então dê o primeiro passo. O primeiro passo é esse. É você saber o que você tem que fazer. E esse direcionamento eu vou te dar lá na Semana do IELTS. Beleza? Deixa eu ver aqui.
Mike, muito bom, dá o link aí que eu vou escrever. Pô, vai lá no link da bio, toca lá, mete o seu dedo lá no link da bio e se inscreve lá, tá? Jairo, meus simulados diante de um monte de gente em live, uma tragédia, mas as notas me motivam todos os dias. Toda manhã, olha as notas atuais, 4,5 e 5, anota o objetivo. Isso aí, o Jairo também começou lá no básico, olha aí a evolução dele já, né? Verônica, você faz preparação individual? Não. Para você ter a minha preparação individual, você tem que ser minha aluna. Eu só faço mentoria com alunos. Por quê? Existe um motivo para isso. Lá atrás, quando eu comecei, né? Tem uns 4 anos, mais ou menos. Lá atrás, quando eu comecei, eu só dava aula individual. Só que aí, o que eu percebi? Pô, toda aula, todo aluno novo que chega, eu tenho que passar com ele aqui umas 2, 3 aulas explicando todas as técnicas que eu desenvolvi para aplicar no IELTS, para depois a gente começar a focar nos simulados. E aí, o que isso fazia? Isso fazia eu perder o meu tempo de ficar ali toda a aula explicando as técnicas para depois chegar à prática e fazia ele perder o dinheiro dele, que ele já podia começar praticando, ele estava primeiro, perdeu o dinheiro que ele estava aprendendo, mas perdeu tempo. Então, o que eu fiz? Eu vou sentar, vou desenvolver um curso para colocar todas as técnicas aqui dentro. Aí eu falo, assiste essas técnicas aqui, depois a gente pratica. Então, quando você entra no IMC, né, que é o IELTS Masterclass, o meu programa de treinamento, você tem ali todo o caminho, todas as técnicas que você tem que aplicar no teste do IELTS. E aí, depois que você é meu aluno e já sabe as técnicas, quando eu abro o programa de mentorias, porque hoje são mais de 900 alunos, né? Então, eu não consigo atender todo mundo individualmente. Então, eu abro o programa de mentorias. E quando eu abro a mentoria, você chega para fazer mentoria individual comigo, você já sabe as técnicas. Beleza, vamos focar aqui no que a gente tem que fazer, eu vou lapidando a sua aplicação das técnicas, beleza? Zanelli falou Canadá, Pedro também, Canadá, Júlio Galvão, Canadá, que bacana, muita gente ali pro Canadá, ó. A Marina, Londres, para cursar psicologia da moda. Caramba, que doideira isso aí, que massa. O Jair ali também, Canadá, para estudar, inclusive, né? Colocou ali entre parênteses. Lorena, eu já moro nos Estados Unidos. Obrigado por me responder e vou me inscrever. Muito bem, que bacana. Foi a primeira dos Estados Unidos aqui na live, né? Aline ali, Canadá, que legal, muito bem. Vamos lá, vamos seguir aqui que eu vou puxar mais perguntas do caixinha aqui para a gente poder responder. Deixa eu ver aqui. Olha essa pergunta aqui. Essa pergunta aqui é bem curiosa. Presta atenção. Quem mais faz isso aqui, ó? Se você tá aqui na live, me fala se você faz isso. Você coloca um podcast para ouvir enquanto você tá fazendo outra coisa. Me fala se você já fez isso aí. Você coloca um podcast, uma rádio, alguma coisa, enquanto você tá mexendo. Você tá mexendo na cozinha, você tá mexendo na sua casa, arrumando canil de cachorro, arrumando menino. Escreve aí se você faz isso. Isso é muito comum, tá? E o que acontece? A verdade é que isso é uma parte da exposição guiada. O que é exposição guiada? Para você saber. Exposição guiada é parte da metodologia que eu uso, né, para te ensinar, que você usa o inglês para aprender ele, ao invés de ficar estudando inglês. Olha só a diferença. Imagine, não tem nenhum livro aqui não, eu vou pegar o meu paper tablet aqui. Imagine que isso aqui é um livro de gramática. Imagine. Gramática não, imagine que isso aqui é um manual de uma ferramenta, tá? Aí o seguinte, comprou a ferramenta, nossa, tinha tanto tempo que eu queria essa ferramenta, e aí você comprou. Aí tem o manual da ferramenta. Opa, manual, peraí, me responde aqui, ó, pensa comigo. Se eu ler o manual da ferramenta todo, eu sei usar a ferramenta? Não. Eu sei como que a ferramenta funciona, mas eu não sei usar. E a mesma coisa é com o inglês e a gramática. Você fala assim, nossa, eu queria tanto aprender inglês, vou começar. Aí que geralmente todo mundo te fala? Estuda gramática. Pô, aí fudeu tudo. Por quê? A gramática é o manual do idioma. Se você fica só estudando gramática, você aprende como que o idioma funciona. Mas você aprende a usar o idioma? Não. E é por isso que a gente vê aí, você provavelmente conhece alguém assim, talvez até você seja assim, que passa anos estudando gramática, cursinho, anos, mas você viaja, você não consegue conversar. Você não consegue pedir um café na lanchonete. Você não consegue pedir um almoço no restaurante. Isso é muito comum. Por quê? Porque você não está usando idioma. Então, a exposição guiada, que é parte do meu método, é para você aprender já utilizando. E aí, quando a gente olha para o listening, que é a sua habilidade de entender o que você está ouvindo, uma das técnicas que eu ensino é a chamada técnica do bombardeio, que é você ficar exposto você fica exposto ao idioma. E como que você faz essa técnica do bombardeio? A técnica do bombardeio é você ficar exposto ao idioma. E aí tem duas formas de você
ficar exposto com o listening. Uma que eu chamo de listening difuso e uma que eu chamo de listening concentrado. O que é cada uma? Presta atenção aqui. O que é uma coisa difusa? Difusa é uma coisa que está espalhada. A sua atenção na hora que você coloca o foninho no ouvido e vai fazer outras atividades, ela está espalhada, ela está dividida, ela está difusa. Você está ali com o foninho, mas você está mexendo nas outras coisas, está arrumando lá, então você não está 100% focado ali. A outra forma é o listening de atenção concentrada, listening de atenção focada. O que é isso? Você vai colocar seu foninho, sentar e mais nada. Você vai só ouvir, mais nada. Sua atenção está 100% naquele negócio ali, tá? Esse listening, eu falo que ele vale até o dobro do outro, porque a sua atenção não está dividida, ela está focada 100% naquilo ali. Qual que você tem que fazer? Ah, Simon, então quer dizer que esse cara aí da pergunta só consigo ouvir quando estou fazendo outras coisas. Tem problema? Tem um problema, mas não é que você tem que parar de fazer isso aí, não. O listening de atenção difusa é importante. Você tem que fazer para ele te dar volume. Você precisa de volume de listening. Agora, você também tem que fazer o listening de atenção concentrada, que é você sentar com a atenção 100% naquilo ali e ficar exposto, tá? Óbvio que tem nuances aqui. Mas, Simon, eu não vou entender como é que eu vou ficar exposto. Aí você tem que aprender a fazer a exposição guiada da forma certa, porque você tem que entender que seu objetivo nesse momento não é entender, é ficar exposto, tá? Cuidado, mude isso aí para você alterar. Tem que incluir o listening na forma concentrada, tá? Ah, mas eu só tenho tempo para fazer essa atividade. Cara, para com isso. Você tem tempo sim, nem que seja hora que você estiver sentado no banheiro. Você vai só sentar e ficar ouvindo o podcast, tá? Ou alguma outra coisa. Deixa eu ver aqui que vocês estão falando alguma coisa aqui, porque o povo digitou aqui. Deixa eu ver aqui. O povo falando ali para os Estados Unidos. O Jair falando que ouve a rádio. Muito bem. Ouve podcast, ouve Spotify. Muito bem. Vamos lá. Vamos seguir aqui que tem coisa pra gente fazer. Ó, Line, ouvir e anotar as palavras que não conhece até compreender o áudio todo é válido? Erradíssimo, não vai fazer isso não. Se você seguir a minha metodologia, não é assim que você desenvolve o seu listening, tá? E por isso que muita gente larga, porque isso é um negócio cansativo. Você pode até conseguir fazer isso aí por uma semana, 2, 3, depois você não vai conseguir fazer isso aí com muita consistência. E nem é o seu objetivo. Você tem que entender, Aline, que durante o bombardeio do listening, o seu objetivo da vida é ficar exposta. Não é entender, não é pegar palavra nova, não é nada. É ficar exposta. Ah, sabe, mas como que eu vou entender então? Aí a gente vai trabalhar o bombardeio e o resgate do reading. São duas outras técnicas para melhorar o seu vocabulário, tá? Muito bem, deixa eu puxar outra pergunta da caixinha aqui. Ó, audiobook é bom? É bom, eu gosto de audiobook. Vocês gostam de audiobook? É bom, né? Bom pra caralho. Eu gosto. Mas para o IELTS, você não vai usar isso aí, tá? Olha a pergunta que você me fez. Não lembro quem foi que perguntou isso aí. Olha a pergunta que você me fez. Audiobook é bom? É bom, bacana, eu gosto. Só que para o IELTS você não vai usar. Por quê? Quando você tem um audiobook, olha, imagina aqui, ó, esse monte de livro aqui atrás de mim, né? A maioria é tudo livro de terror, livro de suspense. Eu pego um livro desse aqui, tá? E aí, o que é o audiobook? É alguém que pega o livro, a pessoa está dentro de um estúdio, tem um microfone, igual esse aqui, ó. Tem um microfone e a pessoa vai ler o livro com aquele script. E a pessoa vai ler para que você entenda. Ela tem uma dicção perfeita para que você entenda todas as palavras que estão sendo pronunciadas naquela história, com a entonação do momento. Tá vendo que é uma coisa que não é tão natural? É por isso que o audiobook, eu não indico ele para você praticar para o teste do IELTS. Por quê? Para você ter aquele bombardeio do listening com volume, você precisa de listening real, do dia a dia. Pessoas conversando, mais de uma ao mesmo tempo, gente cortando a outra enquanto está falando. Porque é assim que a vida é. Então o audiobook é uma coisa bacana, mas para o IELTS não é o momento de você utilizar isso. Não é com isso que eu recomendo que você pratique a sua exposição guiada do listening, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Ó,
questão do Pedro aqui, ó. Posso fazer o concentrado com série que é mais curta e o difuso com podcast? Pode. Eu recomendo que o listening o listening concentrado, né, o listening focado com a série, ele é listening concentrado sim. Só que aí olha o conteúdo, é uma série, é um filme. O que que tem ali? Script, né? O ator, ele tá falando um script. É mais ou menos a mesma ideia do audiobook. É bom, é muito bom, é 1000 vezes melhor que o audiobook. Mas tenha um momento, Pedro, para você incluir o podcast no listening focado, tá? Porque aí sim é o inglês real, conversa real, beleza? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Ouvir o BBC Six Minutes é bom? Vocês gostam de fazer raiva, né? Vocês gostam de fazer. Não sei se você é uma pessoa nova aqui ou se você é dos antigos que gosta de fazer raiva. O que é o BBC Six Minutes? Tem um podcast da BBC que chama BBC Six Minutes. Por quê? Porque ele dura 6 minutos. Seguinte. Ele é bom, mas eu vou te contar uma história que é a história da folha de alface. Presta atenção aqui. Imagina uma pessoa que quer emagrecer. Aí eu posso falar isso porque no ano passado eu comecei um processo de emagrecimento, eu pedi 41 quilos. Isso mesmo. E aí me diz aqui, ó, alguém que está querendo emagrecer, comer alface é bom? É, não é? Alface é uma coisa saudável, comer alface é bom. Agora me responde, é o suficiente? Não, nem de longe. Então, o podcast da BBC Six Minutes é o que eu chamo de podcast folha de alface. É bom, mas não é suficiente. Então não me faz passar raiva não. Você pode ouvir, desde que você ouça outros. Você precisa de volume. Você precisa aprofundar o seu listening ali. Pensa aqui comigo por um momento. No nosso dia a dia, da vida normal, qual é a habilidade que a gente mais usa? O que que você mais faz no seu dia? Você mais fala? Você mais escreve? Você mais lê? Ou você mais ouve? O listening é a habilidade mais usada do idioma. Você mais ouve. É a habilidade que você mais passa ouvindo. Depois você lê. E depois você fala e por último você escreve, tá? Então, não faça isso de ficar só bitolado nesse negócio por causa do BBC Six Minutes, não, tá? TAC 14, chegou aqui agora, pelo visto, né? Acabou de entrar na live, né? Porque lá no início da live eu falei como que você faz para poder procurar podcast de qualquer assunto que você quiser, tá? Inclusive recomendei um lá, falei que eu não vou ficar recomendando podcast aqui na live, porque senão vai ser só isso, né? Recomendo podcast isso, recomendo podcast aquilo, daquilo. Beleza? Eu recomendei um lá agora atrás, que é o Radio Rental, mas esse é de suspense. Se você não gosta, não vai nesse não. Tem vários aí. Volta na live que eu vou deixar ela salva aqui no perfil do Instagram, tá? Ela vai ficar salva, você vai poder verificar. E aí você vê lá como que faz pra você buscar os podcasts que você gosta, beleza? Deixa eu ver aqui. Estão quase acabando. Vou puxar mais uma pergunta aqui e aí a gente finaliza, beleza? Então, se você tem alguma dúvida, faça ela agora. Que aí eu vou puxar uma pergunta da caixinha, respondo e responda de quem tiver perguntado aqui na live e a gente encerra, beleza? Deixa eu ver aqui que pergunta que eu vou buscar. Olha essa aqui. Que perguntinha, né? Preciso mesmo ficar exposto ao idioma para o teste? Já entendo pelo contexto. Me responde uma coisa, você que fez essa pergunta. Na hora do teste do listening, o que você quer na sua vida durante o teste do listening do IELTS, que tem 40 questões para você responder em 25 minutos enquanto o áudio está rodando? Você quer entender pelo contexto ou você quer acertar as questões? Você quer acertar as questões. Se você não é isso que você quer, então você não pegou ainda para que serve o teste do IELTS. Na hora do teste, você não quer entender pelo contexto. Na hora do teste, você quer acertar a questão. E por isso é extremamente importante que você faça a exposição guiada. Você tem que ficar exposto ao idioma, você tem que ficar exposto ao listening com a exposição guiada, tá? Muito bem, deixa eu ver aqui as perguntas do pessoal que foi mandando aqui e aí a gente encerra. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Line Reis, como balancear minhas habilidades? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Seguinte, você sabe que são 4 habilidades do idioma, né? Listening, reading, writing and speaking. Como que você balanceia elas? É para isso que dentro do meu método existe a exposição guiada.
Fazendo a exposição guiada, você equilibra as suas habilidades. Por quê? Quando a gente vai para o teste do IELTS, tem duas coisas, né, que a gente tem que saber, tem duas coisas que a gente tem que dominar ali. Que coisas? Uma, saber inglês. Outra, saber usar o seu inglês na hora da prova. Não é só saber inglês. E não é só saber técnica de prova. Você tem que saber inglês e tem que saber usar o inglês. Tá? E aí, como que você equilibra suas habilidades aqui? Você tem que saber usar as suas 4 habilidades. Quando eu falo saber inglês, eu estou querendo dizer isso. Você tem que saber usar as 4 habilidades. E como que você equilibra? Fazendo a exposição guiada, tá? Tem algumas aulas lá no meu canal do YouTube, acho que foi a Aline que perguntou, né? Aline, se você já quiser ir lá dar uma olhada, são aulas gratuitas, estão lá no YouTube, tá? Mas é assim que você balanceia as suas habilidades, tá? Inclusive, não, especialmente as suas habilidades passivas e as suas habilidades ativas, produtivas. Como assim, sabe? Nem sabia que tinha habilidade passiva e ativa, produtiva, receptiva. Pois é, listening e reading são as suas habilidades passivas, receptivas. Você está recebendo conteúdo enquanto você está ouvindo, enquanto você está lendo. O speaking e writing são as suas habilidades ativas, produtivas. Você que tem que colocar conteúdo para fora. Então, muita gente que vai fazer o teste do IELTS, pessoas só quer focar em quê? Habilidade produtiva. Só quer praticar speaking, só quer praticar writing. E esquece de balancear o listening e o reading, que é extremamente importante. Inclusive, quando você entra dentro do MC, né, lá no meu curso, eu falo com você da teoria da trava, que é o listening e o reading sendo um impedimento para você melhorar o seu speaking e o seu reading, se você não trabalha eles, tá? Então, é a exposição guiada que é a resposta para sua pergunta. Ó, a última aqui. Júlio Galvão, teste tem forma online agora? É isso mesmo? Não. Não é isso. Cuidado. É um caso que isso pode fazer. O teste do IELTS, você tem que ir lá no centro de aplicação. Agora, se for a modalidade academic, aí você pode fazer ele online, tá? Da sua casa. Mas mesmo assim, vai ter uma série de requisitos lá, eles têm que ver a câmera, têm que ver o seu quarto, para ver se você não está colando, não está fazendo nada ali. Então, não pensem que por ter essa modalidade online para o academic, vai ser mais fácil. Vai ser o teste, mesma coisa. Inclusive, você faz com o examinador, a chamada, tá joia? Para todos vocês, um forte abraço.